Seu Lunga entra numa loja e vê um balconista e pergunta: você tem veneno pra rato? Aí o caba disse: tem, vai levar? Ele disse: não, eu vou trazer o rato pra comer aqui. Mulher deitada lendo um livro no barco de pesca do marido. Aproxima-se um barco da fiscalização de pesca e o fiscal pergunta o que ela estava fazendo ali. Lendo um livro. O fiscal informa que ela estava numa área proibida para a pesca. E a mulher protesta: mas eu não estou pescando. Sim, minha senhora, a senhora não está pescando, mas possui todo o equipamento. Eu terei que apreendê-la e multá-la. A mulher muito braba revida: pois se o senhor fizer isso, eu irei processá-lo por estupro. Mas minha senhora, eu nem sequer toquei na senhora. Sim, mas você possui todo o equipamento. Sempre que uma mulher passava perto de um papagaio, o papagaio dizia: já vai, né? Quando a mulher voltava, o papagaio dizia: já vai, né? Todos os dias era a mesma coisa. Aí ela, cansada do papagaio, disse pro seu marido: amor, toda vez que eu passo perto daquele papagaio, ele fala: já vai, né? Quando eu volto, ele fala: já vai, né? No que o marido viu isso, disse: deixa comigo que eu vou dar um jeito nesse papagaio. Então ele se vestiu de mulher, põe uma peruca, se produziu todo e passou perto do papagaio. O papagaio falou: além de corno e viado também, é? Um homem tinha um papagaio que era a coisa mais preciosa. E num certo dia teve uma briga no bar. O dono do bar colocou o papagaio dentro da privada e depois de um bom tempo uma mulher sentou-se lá para mijar. O papagaio olhou para a mulher e disse: isso foi na briga, foi, minha senhora? Meu amigo Cândido recentemente foi pescar no interior. Educadíssimo com seu perfeito português, chegou à beira do rio e perguntou a um caipira do lugar: meu senhor, esse rio é piscoso? O caipira, coçando a barba, olhou pra ele e lascou: bom, quando chuvisca, pisca. Dois pescadores conversando. Olha, lá de onde eu vim tem um rio que tem tanto peixe que nós nem usamos anzol. Não usa anzol? É, nós matamos os peixes a martelada. Vixe! Mas o mais difícil é acertar um peixe. E é mesmo, nem imagino. Nós acerta logo 3 ou 4 de uma vez. Em uma certa cidade era proibido ter animais dentro de casa. Nem dentro de casa, nem muito menos no quintal. Mas seu Zé tinha um papagaio que ele criava dentro de casa. Os inspetores passavam de casa em casa para ter certeza que ninguém criava animal. Certo dia eles chegaram na casa de Zé e seu Zé pegou o coitado do papagaio e meteu dentro do vaso sanitário. De repente um dos inspetores teve que ir no banheiro. O inspetor começou a peidar e o papagaio dentro do vaso falou: ih, tá trovejando! O inspetor começou a mijar e o papagaio falou: ih, tá chovendo! Certa hora o inspetor começou a cagar e o papagaio disse: ih, tá caindo neve preta! Um homem tava indo pra missa com seu papagaio quando de repente começou a chover e o homem disse: eita, chuvinha é lasqueira. E o papagaio gravou aquilo. Tinha uma égua caída no chão e o homem disse: enfia o dedo no nariz dela que ela se levanta. E o papagaio gravou aquilo. Algumas crianças começaram a jogar pedras. O homem falou: eita, rapaz, se eu não me desvio aqui, quase que bate na minha cabeça. E o papagaio gravou aquilo. Chegaram na igreja e o padre começou a jogar água benta. O papagaio falou: eita, chuvinha é lasqueira. Uma freira desmaiou e o papagaio falou: enfia o dedo no nariz dela que ela levanta. O padre pensava que era a reencarnação do diabo, jogou a Bíblia no papagaio e ele disse: se eu não me desvio, pega na minha cabeça, hein? Desesperada, uma mulher procura um padre. Padre, eu estou com um grande problema. Eu tenho 2 papagaias, mas elas só sabem falar uma coisa só. E o que é que elas falam, minha filha? Olá, nós somos prostitutas. Vocês querem se divertir? Isso é terrível, minha filha, mas eu tenho uma solução para o seu problema. Leve suas papagaias lá para minha casa e eu as colocarei junto com 2 papagaios que eu tenho, os quais eu ensinei a rezar. E eles passam o dia inteiro rezando. No dia seguinte, a mulher levou as 2 papagaias para a casa do padre. Assim que foram colocadas dentro da gaiola, as papagaias disseram: olá, nós somos prostitutas. Vocês querem se divertir? Ao ouvir isso, um papagaio olhou pro outro e disse: joga os terços fora que nossas preces foram atendidas.
Um sujeito foi numa loja comprar um casal de papagaios, só que ele se esquece de perguntar qual é o macho e qual é a fêmea. Então quando ele chega em casa resolve observar os papagaios fazendo amor para distinguir. Eis que o dono pega os dois no flagra, passa a mão no que está embaixo e depena raspando toda a cabeça, identificando que aquele era a fêmea, só que na verdade ele tinha comprado dois machos. Um dia o cara tava dando uma festa em casa e o papagaio com a cabeça raspada veio um careca tomando um copo de uísque se aproximando dele. O papagaio olhou pro homem e falou: "Ei, psiu!" O sujeito olhou e o papagaio disse: "Ô companheiro, nosso amigo também te pegou entregando ouro?" Na fazenda, uma menininha estava no quintal dando milho para as galinhas quando entrou dentro de casa percebendo que tinha perdido o anel. Abriu o maior berreiro e logo o pai foi acudir. "Não se preocupe, querida." Nisso o cara foi pro quintal, pegou as galinhas, saiu procurando de um em uma lá na cloaca das galinhas em busca da joia perdida. Uma a uma as galinhas foram violentadas sem nenhum resultado. Desconsolado, ele resolveu bater em retirada quando avistou o papagaio em cima do puleiro. Quando ele partiu em direção para a ave, o papagaio falou: "Ei, peraí, viu? Comigo é no raio X." A mulher fazia um teste de matemática com o papagaio para saber se ele era inteligente ou não. "Quanto é 1 mais 1? 2. Quanto é 5 mais 5? 10. Quanto é 10 vezes 10? 100. Por fim, a mulher disse: "Meu Deus do céu, como é que pode esse papagaio saber de tudo? Não dá para acreditar. É impossível uma criatura que tem um cérebro tão pequenininho saber tantas coisas e ser tão inteligente. Eu posso até ter um cérebro pequeno, mas pelo menos o meu funciona." A primeira e única viagem do Titanic, na véspera do grande desastre, um dos passageiros, Mr. M, o senhor de todos os sortilégios e azarilégios e príncipe dos dedos duros, resolveu fazer um show. Mas para o seu desespero, durante todo o espetáculo, um papagaio ficava antecipando o que o mágico ia fazer. Mr. M pegava a cartola e o papagaio emendava: "Agora vem o coelho!" Dito e feito, um coelho saía da cartola. Mr. M pegava um baralho e o papagaio: "Agora vem um ás de espada!" E lá vinha o ás de espada. Irritadíssimo, Mr. M tinha decidido terminar o espetáculo, quando de repente, pumba, o navio bate no iceberg. Já na água, flutuando sobre um dos destroços, o papagaio encontra Mr. M, nadando desesperadamente e lhe diz: "Caramba, essa de sumir com o navio eu não conhecia não, viu?" Os papagaios Tico e Teco apostaram R$100 em quem falaria mais R's do que o outro. E assim foi. Tico mandou a primeira palavra: "Araraquara!" E o Teco falou: "Caramba!" "Sandra, por que você não me faz mais aquelas loucuras sexuais que fazia antes do casamento? Aquelas posição doida, aquelas coisas inacreditáveis." E ela se defende: "Você já ouviu falar de algum pescador que quando pesca ele continua dando isca pro peixe?" Um dia seu Lunga tava em casa, um rapaz chegou e disse: "Seu Lunga, eu tô querendo comprar um carro assim igual o seu. Esse seu carro ronca muito?" Ele disse: "Rapaz, eu não sei não, que ele dorme na garagem." Um dia seu Lunga estava em casa quando de repente o telefone residencial dele tocou. Quando ele atendeu, o cara disse: "Lunga, tá em casa?" Ele disse: "Tô não, tô no inferno." Um dia seu Lunga saiu do sítio, foi pra cidade. Quando ele ia passando pelo um calçamento, ele deu um bicudo num paralelepípedo, caiu no chão e começou assim a se contorcer de dor. Um caba chegou assim e disse: "Seu Lunga, o senhor quer uma aguinha?" Ele disse: "Eu levei foi um trupicão, eu não comi doce." Um dia seu Lunga subiu em cima de casa para pregar uns pregos nos caibros. Quando ele tava pregando, escapa um prego da sua mão e cai. Seu Lunga olhando lá de cima pro prego e disse assim: "Eu lá vou descer para pegar um prego", e jogou todos os outros lá embaixo. Seu Lunga ia passando na rua com a vara de pescar e quando um cabo olhou pra ele e disse: "Vai pescar, seu Lunga?" Ele olhou assim e disse: "Não, a vara é pra eu palitar meus dentes." Seu Lunga tava trabalhando de motorista de ônibus. Ao parar em um ponto, uma pessoa pergunta: "Esse ônibus vai pra praia?" Seu Lunga olha e responde: "Se você encontrar um biquíni que dê nele, ele vai."
Seu Lunga tava parado no ponto de ônibus e chega um conhecido e disse: vai pegar o ônibus, seu Lunga? Ele disse: não, eu moro aqui nessa parada. Seu Lunga tava no elevador no subsolo, alguém apertou, quando o elevador abriu, a pessoa disse: se esse elevador sobe? Aí seu Lunga disse: não, esse elevador aquele anda de lado. Seu Lunga foi fazer uma viagem de ônibus e do lado dele veio uma poltrona vazia. Numa parada no meio do percurso entrou uma mulher. Aí a mulher olhou pra ele e disse assim, ó: senhor, nessa cadeira tem alguém sentado? Aí seu Lunga olhou assim e disse: rapaz, se tiver eu tô cego, vice. Seu Lunga ia sair de casa e tava naqueles períodos que chove, para, chove, para, chove, para. Quando ele ia saindo de casa, abriu o guarda-chuva, a mulher disse assim: Lunga, você vai sair nessa chuva? Aí ele disse: vou não. Pum, trancou o guarda-chuva, disse: vou esperar a próxima. Seu Lunga ia passando no meio da rua, um cabo encontrou com ele e disse: opa, seu Lunga, tá sumido. Por onde é que o senhor tem andado? Ele disse: pelo chão, né, que eu não aprendi a voar ainda. Seu Lunga tava viajando de ônibus quando uma mulher entrou. A mulher disse assim: ô moço, onde é que fica ao lado do sol? Ele olhou e disse: é do lado de fora. Seu Lunga ia saindo da farmácia, um cabo olhou pra ele e disse: eita, seu Lunga, tá doente, é? Ele disse: quer dizer que se eu vinha saindo do cemitério eu tava morto, era? Seu Lunga tá sentado no sofá de sala, pega o controle da televisão. Quando ele vai ligar, uma pessoa chega e diz: vai assistir TV? Aí ele diz: vou não, eu vou contar uma história pra ela.